Milionário maltrata a enfermeira, mas quando fica entre a vida e a morte, ela faz o inimaginável. O sol nascia em Seattle, banhando a cidade com uma luz dourada que refletia nas janelas de vidro do Pacific Medical Center, um dos hospitais mais luxuosos dos Estados Unidos. No topo da hierarquia daquele império de saúde estava César Albuquerque, um homem de 55 anos, cuja fortuna parecia tão grande quanto sua arrogância. Dono de uma rede de hospitais de elite, César era conhecido por sua frieza glacial, um olhar que fazia funcionários tremerem e uma língua afiada que cortava como navalha. Para ele, o mundo girava em torno de seu dinheiro e as pessoas, bem, eram apenas peças descartáveis em seu tabuleiro. Naquela manhã, porém, o destino jogou uma carta inesperada. César, após ignorar dores no peito por semanas, desmaiou em sua mansão de Capitol Hill. Levado às pressas para seu próprio hospital, ele precisou passar por uma cirurgia cardíaca de emergência. Acordou em uma suíte VIP, com vista para o Puget Sound, mas com um humor tão negro quanto o café que ele jogou contra a parede minutos depois de abrir os olhos. "Isso aqui é um hospital ou uma espelunca?", gritou, enquanto uma enfermeira corria para limpar o chão. Foi então que Cláudia Mendes, 36 anos, entrou no quarto. Com cabelos castanhos presos em um coque impecável, olhos verdes que pareciam carregar uma calma infinita e um sorriso que escondia uma força inabalável, Cláudia era diferente. Não se intimidava com o nome de César estampado em placas douradas pelo hospital. Ela ajustou o soro com precisão, verificou os monitores e quando César lançou outro comentário mordaz: "Você ao menos sabe o que está fazendo, garota?" Ela parou, olhou-o nos olhos e respondeu com uma voz firme, mas serena: "Senhor Albuquerque, eu sou a enfermeira-chefe deste andar. Aqui quem cuida de você sou eu, e eu exijo respeito." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. César, acostumado a ver pessoas encolherem diante dele, ficou sem palavras. Pela primeira vez em anos, alguém o enfrentara sem medo. Cláudia continuou seu trabalho, ignorando o olhar atônito dele. Mas enquanto ela media sua pressão, César notou algo. As mãos dela, calejadas, mas gentis, moviam-se com uma precisão que denunciava anos de experiência. E havia algo mais. Uma tatuagem pequena no pulso, um coração entrelaçado com uma cruz. Ele quis perguntar, mas engoliu as palavras. Afinal, César Albuquerque não se interessava por pessoas, ou pelo menos era o que ele pensava. Os dias seguintes foram uma guerra de egos. César reclamava de tudo. O travesseiro estava duro, o quarto estava frio. A comida era imprópria até para cachorros. Cláudia, no entanto, respondia com uma paciência que beirava o sobrenatural. Quando ele jogou um copo d'água no chão, ela apenas pegou um pano, limpou o chão e disse com um leve toque de humor: "Se o senhor quer brincar de arremesso, posso trazer uma bola de tênis amanhã." César, pego desprevenido, soltou uma risada seca, quase contra sua vontade. "Você é insuportável", murmurou ele. Cláudia apenas sorriu. "E o senhor é um péssimo paciente." Naquela noite, sozinho no quarto, César olhou pela janela. A cidade brilhava lá fora, mas ele se sentia vazio. Sua vida, repleta de carros de luxo, jantares caros e uma mansão que mais parecia um museu, parecia não ter sentido. Ele pensou em Cláudia, na forma como ela o enfrentava, mas também na gentileza que ela oferecia, mesmo quando ele não merecia. Pela primeira vez, César se perguntou: quem é essa mulher? Os dias no Pacific Medical Center se arrastavam. Para César Albuquerque, preso à cama de uma suíte que, apesar de luxuosa, parecia uma gaiola para um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor. A cirurgia cardíaca o deixara fraco, mas sua arrogância permanecia intacta, como uma armadura que ele se recusava a tirar. No entanto, algo começava a rachar naquela fachada. Cláudia Mendes, a enfermeira que ele tentava, sem sucesso, intimidar, estava se tornando uma presença impossível de ignorar. Cláudia chegava todas as manhãs com a mesma energia tranquila, como se o mau humor de César fosse apenas uma brisa passageira. Ela ajustava os equipamentos, trocava os curativos e, às vezes,
deixava escapar um comentário sarcástico que pegava César desprevenido. Certa manhã, quando ele reclamou que o suco de laranja estava aguado como chuva de Seattle, ela retrucou, com um brilho travesso nos olhos: "Se o senhor prefere suco de ouro, posso pedir ao chefe para derreter umas moedas." César, que não estava acostumado a ser desafiado com humor, quase engasgou com a risada que tentou segurar. "Você é impossível, sabia?" disse ele. Mas dessa vez havia um tom diferente em sua voz. Menos raiva, mais curiosidade. À medida que os dias passavam, César começou a observar Cláudia com mais atenção. Ele notava os detalhes. A forma como ela cantarolava baixinho enquanto organizava os remédios. Uma melodia suave que ele não reconhecia, mas que o acalmava. O jeito como ela cumprimentava cada funcionário pelo nome, desde a faxineira até o médico-chefe. E, acima de tudo, a paciência com que lidava com ele mesmo quando ele a tratava com desdém. Certa noite, após um dia particularmente difícil, com dores que o faziam cerrar os dentes, Cláudia ficou até mais tarde. Ela trouxe um livro, um romance antigo com a capa gasta, e começou a ler em voz alta para ele sem que ele pedisse. "O que é isso?" perguntou César, franzindo a testa. "Uma distração", respondeu ela simplesmente. "Às vezes uma boa história faz a dor parecer menor." A voz dela, firme e ao mesmo tempo suave, preenchia o quarto. Era o grande Gatsby, e enquanto Cláudia lia sobre o vazio de uma vida cheia de riquezas, César sentiu um aperto no peito que não tinha nada a ver com sua cirurgia. Ele se pegou pensando na própria vida, as festas que nunca o satisfaziam, os amigos que só apareciam por interesse, a solidão que ele escondia atrás de sua arrogância. Quando Cláudia terminou o capítulo e fechou o livro, ele murmurou, quase sem querer: "Por que você faz isso? Por que ainda me trata bem mesmo eu sendo assim?" Cláudia hesitou como se pesasse as palavras. Então, com um sorriso que parecia carregar uma história inteira, ela disse: "Porque eu sei o que é estar quebrado por dentro, César. E sei que às vezes as pessoas só precisam de alguém que acredite nelas, mesmo quando elas não acreditam em si mesmas." Ela se levantou ajeitando o cobertor sobre ele. "Durma bem, amanhã é um novo dia." As palavras dela ecoaram na mente de César como um trovão silencioso. Pela primeira vez em décadas, ele sentiu algo que havia esquecido: vergonha. Ele pensou na mãe, uma mulher simples que trabalhava como costureira e que ele raramente visitava, mesmo morando na mesma cidade. Pensou na filha, Alice, que ele afastara com sua frieza e que agora vivia em Nova York sem contato há anos. E pensou em si mesmo, um homem que construíra um império, mas que, no fundo, não tinha nada além de um vazio que o dinheiro nunca preencheria. Na manhã seguinte, algo mudou. Quando Cláudia entrou no quarto, César não reclamou. Ele apenas a observou, tentando entender o que a fazia tão diferente. Durante a troca de curativos, ele notou novamente a tatuagem no pulso dela, o coração com a cruz. "O que significa isso?" perguntou apontando. Cláudia olhou para o pulso, como se lembrasse de algo distante. "É uma promessa que fiz a mim mesma", disse ela com uma voz que misturava força e vulnerabilidade. "Prometi que nunca deixaria a dor definir quem eu sou." César quis perguntar mais, mas algo o segurou. Talvez fosse o medo de ouvir. Uma história que o fizesse olhar ainda mais fundo para o próprio vazio. Em vez disso, ele apenas assentiu e pela primeira vez disse algo que não era uma crítica. "Você é boa no que faz, Cláudia. Muito boa." Ela ergueu uma sobrancelha surpresa e então sorriu. "Obrigada, César. Isso é quase um elogio." Naquela noite, enquanto a chuva caía lá fora, César pegou o celular e abriu uma foto antiga de Alice, sua filha. Ele hesitou, os dedos pairando sobre a tela. Pela primeira vez em anos, ele sentiu vontade de ligar para ela, mas o medo de ser rejeitado o paralisou. Ele olhou para a porta por onde Cláudia saíra e pensou: se ela consegue ser assim, mesmo depois de tudo o que passou, talvez eu também consiga mudar. A chuva continuava a castigar Seattle, transformando as ruas em espelhos reluzentes que refletiam as luzes da cidade. No Pacific Medical Center, César Albuquerque estava começando a se acostumar com a rotina do hospital.
algo que ele nunca imaginou que diria. A dor física, embora ainda presente, estava se tornando secundária diante de um desconforto novo e inquietante. A percepção de que sua vida, apesar de todo o sucesso material, era um deserto emocional. Cláudia Mendes, com sua presença constante e sua mistura única de firmeza e compaixão, era como uma luz que iluminava as rachaduras de sua armadura. Os dias se passavam e César, que outrora via os funcionários como meros subordinados, começou a notar as pequenas coisas que Cláudia fazia. Certa tarde, ele a viu no corredor ajudando uma idosa a caminhar com um andador, rindo de algo que a paciente disse. Em outro momento, flagrou-a entregando um chocolate quente a um jovem auxiliar de limpeza que parecia exausto após um turno longo. "Você não para, não é?" perguntou ele, quase sem querer, quando ela voltou ao quarto para verificar seus sinais vitais. Cláudia riu, um som leve que parecia aquecer o ambiente. "Se eu parar, quem vai aguentar o senhor, César?" Ele riu também, e dessa vez não foi uma risada seca. Foi genuína, algo que ele não fazia há anos. Mas havia momentos em que Cláudia parecia carregar um peso invisível. César notava isso nos instantes em que ela achava que ninguém estava olhando. Um suspiro profundo, um olhar perdido pela janela, uma pausa antes de responder a uma pergunta. Ele queria perguntar sobre a vida dela, sobre o que a fazia ser assim, mas algo o impedia. Talvez o receio de parecer vulnerável, ou talvez o medo de que ela o visse como o homem vazio que ele começava a perceber que era. Naquela semana, César estava quase pronto para receber alta. Os médicos estavam otimistas. Os exames mostravam que o coração dele, embora fragilizado, estava se recuperando bem. Ele já imaginava voltar à sua mansão, aos seus negócios, à sua vida de antes, mas no fundo a ideia o assustava. Voltar para quê? Para a solidão de uma casa enorme, para reuniões frias com executivos que o bajulavam por interesse. Ele olhou para Cláudia, que anotava algo em uma prancheta, e pensou em como ela, de alguma forma, havia se tornado o único ponto de conexão humana em sua vida. Foi então que o destino decidiu testar César mais uma vez. Na noite anterior à sua alta, ele acordou com uma dor lancinante no peito, diferente de tudo que já sentira. Ele tentou chamar alguém, mas sua voz saiu fraca, engolida pelo pânico. Os monitores ao seu lado começaram a apitar freneticamente. Em minutos, uma equipe médica invadiu o quarto, e César, com a visão embaçada, ouviu vozes gritando sobre uma parada cardíaca. Ele sentiu o corpo afundar, como se estivesse caindo em um abismo escuro, e pensou com uma clareza assustadora: é assim que acaba. Quando abriu os olhos novamente, estava na UTI. Tubos e fios o conectavam a máquinas que piscavam e zumbiam. Ele se sentia fraco, como se sua vida estivesse pendurada por um fio. O médico-chefe, Dr. Larson, entrou no quarto com uma expressão grave. "César, você sofreu uma complicação grave. Seu coração, ele está lutando, mas as chances não são boas. Estamos fazendo tudo o que podemos." As palavras atingiram César como um soco. Ele, que sempre se achou invencível, agora enfrentava a possibilidade real de não sair daquele hospital. Cláudia, que estava de folga naquela noite, soube da notícia por uma colega. Sem hesitar, ela pegou o carro e dirigiu até o hospital, sob a chuva torrencial. Quando chegou à UTI, encontrou César pálido, com os olhos fundos, mas ainda consciente. Ela segurou a mão dele, ignorando os olhares dos outros enfermeiros, que sabiam do histórico de arrogância dele. "Você ainda não terminou, César", disse ela, com a voz embargada. "Você está começando a mudar. Não desista agora." Azil, lágrimas escorriam pelo rosto dela, e César, mesmo em seu estado de fraqueza, sentiu algo que nunca sentira antes. Alguém genuinamente se importava com ele. Não pelo seu dinheiro, não pelo seu poder, mas por ele, o homem por trás da fachada. Cláudia ficou ao lado dele, noite adentro, segurando sua mão, falando com ele sobre coisas simples: o cheiro da chuva, o som das ondas no Puget Sound, a vez em que ela tentou fazer um bolo e queimou a cozinha inteira. Ela ria entre as lágrimas,
E César, mesmo com dificuldade, sorria de volta. Os médicos não entendiam como, mas contra todas as probabilidades, César começou a estabilizar nas horas seguintes. Cláudia não saiu de seu lado, orando baixinho, ajustando os equipamentos com precisão, conversando com ele mesmo quando ele não conseguia responder. Em um momento de lucidez, César apertou a mão dela e sussurrou: "Por que você está aqui, Cláudia? Por que não me deixa?" Ela olhou nos olhos dele com uma intensidade que o fez estremecer. "Porque eu acredito que você pode ser mais do que já foi. E eu não desisto das pessoas." Na manhã seguinte, César acordou ainda na UTI, mas com uma centelha de força que não tinha na noite anterior. Ele olhou para Cláudia, que dormia em uma cadeira ao lado da cama, exausta, mas ainda ali. Pela primeira vez, ele sentiu algo que não podia nomear. Uma mistura de gratidão, admiração e algo mais profundo. Algo que o assustava e o aquecia ao mesmo tempo. Ele sabia que, se sobrevivesse, sua vida nunca mais seria a mesma. A luz pálida do amanhecer se infiltrava pelas persianas da UTI do Pacific Medical Center, lançando sombras suaves sobre o rosto exausto de César Albuquerque. Ele estava vivo. Um milagre, segundo os médicos, que ainda trocavam olhares de espanto nos corredores. A parada cardíaca que quase o levou na noite anterior parecia agora um pesadelo distante, mas as marcas da batalha permaneciam, o cansaço em seus olhos, a fraqueza em seus membros e, mais do que tudo, a certeza de que algo dentro dele havia mudado para sempre. Ao lado de sua cama, Cláudia Mendes, com os cabelos castanhos desalinhados e olheiras profundas, ainda segurava sua mão, mesmo dormindo na cadeira desconfortável. César a observava em silêncio, o coração batendo em um ritmo que não era apenas físico, mas carregado de uma emoção nova e assustadora. Quando Cláudia acordou esfregando os olhos, ela encontrou César olhando para ela. "Você ficou aqui a noite toda", disse ele, a voz rouca mas firme. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Cláudia sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Alguém precisava garantir que você não ia brigar com os anjos lá em cima", respondeu ela, com aquele toque de humor que sempre o desarmava. César tentou rir, mas uma pontada de dor o fez cerrar os dentes. Cláudia imediatamente se levantou, verificando os monitores com a precisão de quem conhecia cada bip e cada número de cor. "Calma, cowboy, nada de risadas por enquanto", disse ela ajustando o soro. César pela primeira vez não retrucou. Ele apenas a observou, tentando entender como alguém podia ser tão forte e tão gentil ao mesmo tempo. Os dias seguintes foram um lento caminho de recuperação. César foi transferido da UTI para um quarto comum, e embora ainda estivesse fraco, os médicos estavam otimistas. Cláudia, agora de volta ao seu turno regular, continuava a cuidar dele, mas algo havia mudado na dinâmica entre eles. César não mais lançava comentários ácidos. Em vez disso, ele fazia perguntas. "Como você começou a trabalhar como enfermeira?", perguntou ele certa tarde, enquanto ela trocava um curativo. Cláudia hesitou, como se a pergunta tocasse um ponto sensível. "Minha mãe", disse ela por fim. "Ela era enfermeira também. Quando eu era criança, via ela chegar em casa exausta, mas com um brilho nos olhos. Ela dizia que salvar uma vida, mesmo que só por um dia, fazia tudo valer a pena." Cláudia parou olhando para o vazio por um instante. "Ela faleceu quando eu tinha 16 anos. Câncer. Eu decidi que queria ser como ela." César ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Ele pensou na própria mãe, que ainda vivia em uma casa modesta nos arredores de Seattle, mas com quem ele mal falava. A culpa o atingiu como uma onda. "Você já pensou em desistir?", perguntou ele quase sussurrando. Cláudia olhou para ele, surpresa com a vulnerabilidade na voz do homem que outrora parecia intocável. "Todos os dias", admitiu ela. "Mas, então eu lembro de pessoas como minha mãe, ou como você que ainda tem uma chance de mudar." Essas palavras ficaram com César. Ele começou a abrir-se mais, contando a Cláudia sobre sua infância em Tacoma, onde crescera com uma mãe solteira que trabalhava incansavelmente para sustentá-lo. Ele falou sobre como o desejo de nunca mais sentir fome o levou a construir seu império, mas também o afastou de todos que amava.
Eu não sei como consertar isso, confessou ele uma noite, enquanto a chuva tamborilava nas janelas. Cláudia, sentada ao lado da cama, segurando uma xícara de chá que trouxera para... Ele disse simplesmente: comece com um passo, um telefonema, um pedido de desculpas. O resto vem com o tempo. Inspirado, César tomou coragem e ligou para sua filha, Alice, pela primeira vez em anos. A ligação foi curta e tensa. Alice, agora uma advogada de 30 anos em Nova York, ainda carregava mágoas pelo pai ausente. Mas ela ouviu. E antes de desligar, disse: talvez a gente possa conversar de novo, um dia. Foi o suficiente para acender uma faísca de esperança em César. Quando finalmente recebeu alta, César sabia que não podia simplesmente voltar para sua vida antiga. Ele precisava fazer algo que mostrasse a Cláudia o quanto ela havia mudado sua perspectiva. Então, em uma manhã ensolarada, ele dirigiu até o bairro simples onde Cláudia morava. Uma casa pequena com um jardim cheio de girassóis que pareciam refletir a energia dela. Com um buquê de rosas brancas nas mãos, ele lembrava que ela mencionara que eram suas favoritas. Ele bateu à porta, o coração acelerado como o de um adolescente. Cláudia abriu a porta surpresa, vestindo uma camiseta velha e calças de moletom. César, o que você está fazendo aqui? Perguntou ela, os olhos arregalados. Ele respirou fundo, sentindo as palavras travarem na garganta. Cláudia, você não salvou só minha vida lá no hospital. Você me mostrou que eu posso ser mais do que um homem egoísta com uma conta bancária. Eu sei que não mereço, mas posso te convidar para jantar? Só para conversar. Prometo não jogar o prato na parede, disse ele, com um sorriso tímido. Cláudia riu, um som que fez o coração de César pular. Você é péssimo em convites, não sabia? Mas tudo bem, só porque você trouxe rosas. Ela pegou o buquê e seus dedos roçaram os dele por um instante, enviando um calor inesperado pelo corpo de César. Naquela noite, eles jantaram em um restaurante pequeno à beira do Puget Sound, rindo de histórias bobas, como a vez em que Cláudia tentou surfar e acabou engolindo meio oceano, ou quando César, ainda jovem, tentou impressionar uma garota com uma dança e caiu no meio do salão. Pela primeira vez em décadas, César se sentiu leve, como se a vida pudesse ser mais do que números e poder. Mas enquanto eles brindavam com taças de vinho, César sabia que queria mais. Ele queria Cláudia em sua vida, não como enfermeira, não como amiga, mas como algo maior, algo que ele mal ousava nomear. E Cláudia, com seu sorriso que escondia 1000 histórias, parecia sentir o mesmo, embora nenhum dos dois tivesse coragem de dizer ainda. O outono chegava a Seattle, tingindo as árvores de tons alaranjados e dourados, enquanto uma brisa fresca dançava pelas ruas. Para César Albuquerque, a cidade parecia diferente agora. As mesmas ruas que ele percorrera por anos, sempre apressado, sempre focado em números e reuniões, agora pareciam pulsar com uma vida que ele nunca notara antes. E tudo isso por causa de Cláudia Mendes, a mulher que, com sua força tranquila e seu coração generoso, havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Após aquele jantar à beira do Puget Sound, César e Cláudia começaram a se ver com mais frequência. Não eram encontros formais, mas momentos simples que, para César, valiam mais do que qualquer gala que ele já frequentara. Eles caminhavam pelo Pike Place Market, onde Cláudia insistia em comprar maçãs frescas e fazia César provar um pedaço, rindo quando ele fez uma careta ao morder uma maçã azeda. Você precisa aprender a gostar das coisas simples, César, disse ela, enquanto jogava uma maçã para ele como se fosse uma bola de beisebol. Ele pegou, surpreso com a própria agilidade, e riu alto, um som que ecoou entre as barracas e fez algumas pessoas virarem a cabeça. Em outra tarde, eles foram a um café pequeno em Fremont, onde Cláudia confessou seu amor por poesia. Ela puxou um caderninho da bolsa, com anotações tortas e versos que escreveu ao longo dos anos. Não sou nenhuma Emily Dickinson, disse ela envergonhada, enquanto César insistia para que ela lesse um poema. Quando ela cedeu, recitando versos sobre o mar e a saudade, César ficou em silêncio.
hipnotizado pela forma como a voz dela transformava palavras simples em algo que parecia tocar sua alma. Você deveria publicar isso, disse ele, com uma seriedade que a fez corar. E desde quando você entende de poesia, senhor magnata? Retrucou ela, mas havia um brilho de gratidão em seus olhos. Esses momentos, cheios de risadas e pequenas confissões, começaram a tecer uma conexão que nenhum dos dois podia ignorar. César, que sempre se orgulhara de sua independência, agora sentia um vazio quando Cláudia não estava por perto. Ele pensava nela ao acordar, imaginando o que ela diria sobre o café fraco que ele preparava, ou sobre o céu cinzento que cobria Seattle. Cláudia, por sua vez, sentia seu coração acelerar toda vez que via o nome dele no celular, mas também carregava uma cautela. Ela sabia quem César era, ou quem ele havia sido, e embora visse a mudança nele, uma parte dela temia que fosse temporária, um eco passageiro da gratidão por ter sobrevivido. Uma noite, enquanto tomavam chocolate quente em um parque com vista para o horizonte da cidade, César decidiu abrir o jogo. Ele segurou as mãos dela, que estavam geladas por causa do vento, e disse: Cláudia, eu sei que não sou o cara mais fácil de lidar. Eu sei que já fiz coisas que não merecem perdão. Mas você me faz querer ser melhor, não só para você, mas para mim mesmo, para minha filha, para todo mundo que eu afastei. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando com uma vulnerabilidade que Cláudia nunca vira antes. Eu não sei como fazer isso, mas quero tentar. Com você. Cláudia ficou em silêncio, o coração batendo tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir. Ela queria acreditar nele, queria se jogar naquela promessa de algo novo. Mas a vida a ensinara a ser cuidadosa. César, disse ela, com a voz suave, mas firme, eu vejo quem você está tentando ser, e eu gosto dessa pessoa. Mas mudanças, de verdade, levam tempo. E eu preciso saber que isso não é só um momento. Ele assentiu sem desviar o olhar. Eu sei, e vou te mostrar. Não com palavras, mas com ações. A partir daquele dia, César se dedicou a provar suas palavras. Ele começou a visitar sua mãe, Dona Helena, com mais frequência. Em uma dessas visitas, ele levou Cláudia junto, e a cena foi ao mesmo tempo cômica e comovente. Dona Helena, uma mulher pequena e cheia de energia, abraçou Cláudia como se ela fosse da família, enquanto repreendia César por nunca ter aprendido a fazer um arroz decente. Você tem uma mansão, mas come comida de micro-ondas? Meu Deus, César, disse ela, fazendo Cláudia rir até as lágrimas escorrerem. César, fingindo indignação, respondeu: Mãe, eu sou um homem ocupado. Mas o sorriso no rosto dele dizia tudo. Ele estava em casa, de verdade, pela primeira vez em anos. César também continuou tentando se reaproximar de Alice, sua filha. Ele enviava mensagens, compartilhava memórias de quando ela era criança, como a vez em que ela insistiu em adotar um peixe dourado que morreu em 2 dias. E aos poucos, Alice começou a responder. Não era perfeito, mas era um começo. Cláudia o incentivava, às vezes sentada ao lado dele enquanto ele escrevia uma mensagem, sugerindo palavras mais suaves quando ele começava a soar muito formal. Você não está escrevendo um contrato, César? Só diga que sente saudade, dizia ela, com um sorriso que o fazia querer ser um homem melhor. Mas nem tudo era perfeito. Em uma noite, enquanto caminhavam por um pier à beira do mar, Cláudia abriu o coração sobre seu passado. Ela contou a César sobre o noivo que tivera anos antes. Um homem que parecia perfeito, até revelar um lado controlador e cruel. Eu demorei para perceber que merecia mais, disse ela olhando para as ondas. E quando saí daquele relacionamento, prometi a mim mesma que nunca mais me perderia por alguém. César ouviu em silêncio, sentindo uma mistura de raiva por quem a machucara e admiração pela força dela. Ele segurou a mão dela, apertando-a com cuidado. Você nunca vai se perder comigo, Cláudia, eu prometo. Naquela noite, sob um céu estrelado, eles se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo tímido, quase hesitante, mas cheio de uma promessa silenciosa. Para César, era como se o mundo tivesse parado, como se, pela primeira vez, ele estivesse exatamente onde deveria estar. Para Cláudia era um salto de fé,
um passo em direção a algo que a assustava e a encantava na mesma medida. Enquanto voltavam para casa, de mãos dadas, César sentiu uma certeza crescer dentro dele. Ele queria construir uma vida com Cláudia. Não uma vida de riquezas ou poder, mas uma vida de momentos como aquele, cheios de risadas, olhares cúmplices e a sensação de que juntos eles podiam enfrentar qualquer coisa. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos, e a próxima curva da estrada prometia testar o amor que estava apenas começando a florescer. O inverno começava a se aproximar de Seattle, trazendo consigo um frio cortante que fazia as janelas embaçarem e as pessoas se aconchegarem em casacos pesados. Para César Albuquerque e Cláudia Mendes, no entanto, o calor de sua conexão parecia desafiar o clima. Eles estavam vivendo um momento de rara felicidade, como se o mundo, pela primeira vez, conspirasse a seu favor. Caminhavam juntos pelas trilhas do Discovery Park, onde Cláudia apontava para as árvores e contava histórias inventadas sobre esquilos que, segundo ela, tinham reuniões secretas para planejar o inverno. César ria, algo que ainda o surpreendia, e tentava acompanhar as histórias dela com suas próprias versões, sempre desajeitadas, mas cheias de esforço. Você é péssimo nisso, César. Deixe a imaginação comigo, brincava Cláudia, dando um leve empurrão no ombro dele, que retribuía com um sorriso que parecia iluminar o céu cinzento. Os dois encontravam alegria nas pequenas coisas. Dividir um prato de waffles em um café escondido em Ballard, assistir a filmes antigos na sala de estar de Cláudia, onde ela insistia em explicar cada detalhe do enredo, ou simplesmente sentar no deck da casa dela, embrulhados em um cobertor, enquanto contavam histórias de suas infâncias. César falava sobre as tardes em que ajudava a mãe a dobrar lençóis recém-lavados, o cheiro de sabão caseiro ainda vivo em sua memória. Cláudia contava sobre as noites em que ela e a mãe faziam pipoca e dançavam na sala ao som de músicas antigas, rindo até a barriga doer. Esses momentos tão simples eram como bálsamo para César, que começava a enxergar a vida não como uma corrida por poder, mas como uma coleção de instantes preciosos. Mas, mesmo em meio a essa felicidade, sombras do passado começaram a surgir. Uma noite, enquanto jantavam em um restaurante italiano com velas tremeluzindo sobre a mesa, César recebeu uma ligação que fez seu rosto empalidecer. Era Alice, sua filha. Pai, precisamos conversar. Não por telefone. Estou indo para Seattle, amanhã. A voz dela era firme, mas carregada de uma emoção que César não conseguia decifrar. Ele olhou para Cláudia, que percebeu a mudança em sua expressão e segurou sua mão por baixo da mesa. O que foi? Perguntou ela com preocupação genuína. César hesitou, mas contou sobre a ligação. Ela nunca veio me visitar antes. Não sei o que está acontecendo, mas estou com medo, admitiu ele, a voz trêmula. Cláudia apertou a mão dele. Seja o que for, você vai enfrentar. E eu estarei aqui. No dia seguinte, Alice chegou ao aeroporto de Seattle e César foi buscá-la com Cláudia ao seu lado. A jovem, agora com 30 anos, tinha os mesmos olhos castanhos intensos do pai, mas uma expressão endurecida pela distância que os separava. O reencontro foi constrangedor. Um abraço hesitante, palavras curtas, um silêncio que pesava como chumbo. Cláudia, com sua habilidade de aquecer qualquer ambiente, sugeriu que eles fossem tomar um café em um lugar tranquilo. Sentados em uma cafeteria com vista para o mar, Alice finalmente falou. Pai, eu vim porque preciso entender quem você é agora. Todo mundo diz que você mudou, mas eu não sei se acredito. Você me deixou sozinha por tanto tempo. As palavras cortaram César como facas, e ele sentiu os olhos arderem. Eu sei, Alice. Eu fui um péssimo pai, mas estou tentando consertar isso. Não espero que você me perdoe agora, mas quero que me dê uma chance. Cláudia, sentada ao lado, sentiu o peso daquele momento. Ela viu as lágrimas que Alice tentava segurar e o desespero silencioso nos olhos de César. Discretamente, ela se levantou, dizendo que ia pedir mais café, dando aos dois espaço para conversar. Mas enquanto estava no balcão, ouviu uma frase que a fez congelar. E tem mais, pai.
Eu sei sobre o que aconteceu com a mamãe. Porque você nunca me contou a verdade? O coração de Cláudia disparou. Ela não sabia do que Alice estava falando, mas sentiu que algo grande estava prestes a ser revelado. Mais tarde, quando Alice foi embora, prometendo voltar para conversar mais, César estava visivelmente abalado. No carro, a caminho da casa de Cláudia, ele ficou em silêncio, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. César, o que está acontecendo? Perguntou Cláudia com suavidade. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Minha ex-mulher, a mãe da Alice, ela não morreu em um acidente de carro, como eu sempre disse. Ela teve uma overdose. Eu a encontrei, Cláudia. Eu tentei ajudar, mas ela já estava tão perdida. Eu me culpei por anos. Achei que, se eu tivesse sido um marido melhor, ela estaria viva. E nunca contei isso para Alice porque achei que ela não aguentaria. Cláudia ouviu, o coração apertado. Ela segurou a mão dele, parando o carro em uma rua tranquila. César, você não pode carregar isso sozinho. Alice merece saber a verdade, mas ela também merece ver o homem que você está se tornando. Você não é mais aquele homem que se escondeu da dor. Ele olhou para ela, os olhos marejados. E se ela me odiar? Perguntou ele, a voz quase um sussurro. Cláudia sorriu, com uma ternura que parecia abraçar a alma dele. Ela não vai te odiar. Ela só quer um pai. E você está aprendendo a ser um. Naquela noite, na casa de Cláudia, eles se sentaram no sofá, e ela o abraçou enquanto ele deixava as lágrimas caírem, algo que ele não fazia desde criança. Cláudia não disse nada. Apenas ficou ali, sendo o porto seguro que ele nunca soube que precisava. Mas, no fundo, ela também sentia uma pontada de medo. A história de César com sua ex-mulher trouxe à tona memórias de seu próprio passado, do noivo que a machucara, das promessas quebradas. Ela se perguntou se estava pronta para se entregar completamente a esse amor, ou se as cicatrizes do passado ainda a segurariam. Enquanto isso, César, segurando Cláudia nos braços, tomou uma decisão. Ele queria construir algo real com ela, algo que durasse. Mas antes ele precisava enfrentar sua filha e sua própria história. E sem saber, ele e Cláudia estavam prestes a descobrir que o amor, embora poderoso, às vezes exige enfrentar verdades dolorosas antes de florescer por completo. O inverno em Seattle se intensificava, com ventos gelados varrendo as ruas e nuvens, pesadas cobrindo o céu como um véu. Para César Albuquerque, porém, o frio externo era insignificante comparado à tempestade emocional que ele enfrentava. A chegada de sua filha, Alice, e a revelação sobre a verdade da morte de sua ex-mulher haviam abalado as frágeis fundações do novo homem que ele tentava ser. Ao lado dele, Cláudia Mendes permanecia como uma âncora, com sua presença calma e seu coração aberto. Mas até ela começava a sentir o peso das próprias dúvidas, enquanto o amor entre eles crescia, tão forte quanto assustador. César decidiu que era hora de enfrentar o passado de frente. Ele marcou um encontro com Alice em um restaurante tranquilo em Queen Anne, um lugar com paredes de tijolos aparentes e uma lareira que crepitava, criando um ambiente acolhedor. Cláudia o acompanhou, não como uma intrusa, mas como um apoio, silencioso, sentada a poucos metros, dando a ele espaço para aquele momento crucial. Quando Alice chegou, com um casaco azul marinho e uma expressão que misturava esperança e cautela, César sentiu o coração apertar. Obrigado por vir. Alice, disse ele, a voz embargada. Ela apenas assentiu, esperando. Ele respirou fundo e começou a contar a verdade. Falou sobre a mãe dela, Laura, uma mulher vibrante que lutou contra seus demônios internos, sobre como ele tentou ajudá-la, mas falhou. Eu não fui o marido que ela precisava, admitiu César, os olhos fixos na mesa, incapaz de encarar a filha. Eu estava tão focado em construir meu império que não vi o quanto ela estava sofrendo. Quando ela morreu, achei que contar a verdade te machucaria ainda mais. Mas eu estava errado. Você merecia saber. Alice ouviu em silêncio, as mãos apertando a xícara de chá à sua frente. Quando ele terminou, ela disse, com a voz trêmula, você me deixou crescer achando que ela simplesmente foi embora. Isso doeu mais do que a verdade teria doído, pai. César sentiu as palavras como um golpe,
Mas antes que pudesse responder, Alice continuou: "Mas eu vejo que você está tentando. Não sei se posso te perdoar agora, mas quero tentar. Só não me decepcione de novo." Pela primeira vez, ela estendeu a mão e tocou a dele, um gesto pequeno, mas que para César valeu mais do que qualquer contrato milionário. Cláudia, observando de longe, enxugou uma lágrima discreta, orgulhosa do homem que César estava se tornando. Nos dias seguintes, César e Cláudia continuaram a construir sua relação, agora com uma nova camada de intimidade. Ele a levou para conhecer sua mãe, Dona Helena, novamente, e a tarde foi marcada por risadas e histórias. Dona Helena, com seu jeito direto, puxou Cláudia para um canto e disse: "Meu filho é teimoso como uma mula, mas ele nunca olhou para ninguém como olha para você. Cuida dele, tá?" Cláudia riu, prometendo que faria o seu melhor, mas sentiu um calor no peito ao perceber que estava sendo acolhida por aquela família. Uma noite, enquanto caminhavam pelo Alki Beach, com o mar refletindo as luzes da cidade, César parou de repente. Ele segurou as mãos de Cláudia, o vento bagunçando os cabelos dela, e disse: "Cláudia, eu nunca fui bom com palavras, mas você mudou tudo. Eu quero construir uma vida com você. Não uma vida de mansões ou carros caros, mas uma vida de verdade. O que você acha?" Cláudia, pega de surpresa, sentiu o coração disparar. Ela queria dizer sim, mas as cicatrizes do passado, o noivo que a fez duvidar de si mesma, ainda sussurravam em sua mente: "César, eu também quero isso. Mas preciso de tempo. Não porque não acredito em você, mas porque preciso acreditar em mim mesma primeiro." César assentiu, respeitando a honestidade dela. "Eu espero o tempo que for preciso", disse ele, puxando-a para um abraço. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto as ondas quebravam suavemente ao fundo, e Cláudia sentiu pela primeira vez em anos que talvez pudesse se permitir amar sem medo. Mas o destino, como sempre, tinha suas próprias surpresas. Alguns dias depois, enquanto Cláudia organizava seu turno no hospital, uma figura do passado reapareceu. Era Daniel, seu ex-noivo, que havia descoberto onde ela trabalhava. Ele apareceu no hospital com um sorriso charmoso que escondia a manipulação, que Cláudia conhecia tão bem. "Eu só quero conversar, Cláudia. Sei que errei, mas mudei", disse ele, tentando segurar a mão dela. Cláudia recuou, o coração disparado, não de amor, mas de um medo antigo que ela pensava ter superado. "Você não tem nada para me oferecer, Daniel", disse ela, a voz firme, mas tremendo por dentro. "Vá embora." Daniel não insistiu, mas deixou um cartão com seu número dizendo: "Caso mude de ideia." Quando César soube do encontro, ficou furioso, mas Cláudia o acalmou. "Ele é o passado, César. Você é o presente, e eu escolho você." Essas palavras foram como um bálsamo para César, mas também o fizeram perceber o quanto Cláudia havia enfrentado para ser a mulher forte que era. Ele jurou a si mesmo que nunca a deixaria duvidar de seu amor. Enquanto isso, a relação com Alice continuava a melhorar. Eles marcaram um jantar em família com Dona Helena e Cláudia, e pela primeira vez em anos, César sentiu o que era pertencer a algo maior do que ele mesmo. Durante o jantar, Alice riu de uma história que Cláudia contou sobre o dia em que tentou ensinar César a fazer panquecas, e ele acabou cobrindo a cozinha de farinha. "Você é um desastre, pai", disse Alice entre risadas, e César, com um sorriso, respondeu: "Mas sou um desastre que está aprendendo." À medida que o inverno avançava, César e Cláudia começaram a planejar um futuro juntos, mesmo que com cautela. Eles sonhavam com viagens, talvez uma casa menor onde pudessem viver momentos simples, e até com a possibilidade de Cláudia escrever mais poesias, com o incentivo de César. Mas, no fundo, ambos sabiam que o amor, embora lindo, exigia coragem para enfrentar as sombras do passado e as incertezas do futuro. E sem que soubessem, uma última prova estava a caminho, uma que testaria não apenas o amor deles, mas a força de tudo o que haviam construído juntos. O inverno em Seattle estava no auge, com a neve cobrindo as ruas como um manto branco e silencioso, transformando a cidade em um cenário de conto de fadas. Para César Albuquerque e Cláudia Mendes, cada dia juntos
parecia um passo em direção a um futuro que, embora incerto, brilhava com a promessa de amor e redenção. Eles haviam superado tanto a arrogância de César, as cicatrizes de Cláudia, as mágoas de Alice, que agora, sentados no sofá da pequena casa de Cláudia, com uma lareira crepitando e o aroma de chocolate quente no ar, sentiam que talvez, apenas talvez, a vida estivesse finalmente do lado deles. Mas o destino, com seu senso cruel de ironia, tinha uma última surpresa guardada, uma prova que testaria o amor que eles lutaram tanto para construir. Os momentos felizes continuavam a se acumular. Em uma tarde gelada, César surpreendeu Cláudia, com ingressos para um show de jazz em um clube intimista no centro da cidade. Ela, que adorava música ao vivo, ficou tão animada que o abraçou na frente de todos no hospital, fazendo os colegas dela rirem e cochicharem. No show eles dançaram desajeitadamente, César com sua falta de ritmo, pisando nos pés dela, e Cláudia rindo até perder o fôlego. "Você é um perigo na pista de dança", provocou ela, enquanto ele, fingindo indignação, respondia: "Eu sou um magnata, não um dançarino." Mas o brilho nos olhos dele, enquanto segurava a cintura dela, dizia tudo. Ele estava apaixonado, completa e irrevogavelmente. Cláudia, por sua vez, começava a baixar as defesas. Ela se pegava imaginando uma vida ao lado de César, não nas mansões que ele possuía, mas em momentos simples, cozinhar juntos, viajar para ver o pôr do sol em algum lugar distante, ou até mesmo adotar um cachorro, como ela sempre sonhara. Uma noite, enquanto eles caminhavam pelo Olympic Sculpture Park com a neve caindo suavemente ao redor, Cláudia parou e olhou para ele. "César, eu estou pronta. Quero construir essa vida com você. Não sei como vai ser, mas quero tentar." César, com os olhos marejados, puxou-a para um abraço tão apertado que ela sentiu o calor dele mesmo através do casaco pesado. "Você não sabe o quanto isso significa", sussurrou ele, beijando-a na testa enquanto a neve se acumulava em seus cabelos. Mas a felicidade, como uma chama em um vento forte, pode tremeluzir em um instante. Uma semana depois, enquanto César revisava alguns documentos em seu escritório, ele sentiu uma tontura súbita, seguida por uma dor aguda no peito. Ele tentou ignorar, pensando ser apenas cansaço, mas quando caiu de joelhos, derrubando papéis, pelo chão, soube que era sério. Ele conseguiu ligar para Cláudia antes de desmaiar, e ela, que estava no hospital, largou tudo e correu para a ambulância que já o levava de volta ao Pacific Medical Center. Na UTI, os médicos confirmaram o pior. Uma complicação rara da cirurgia anterior havia causado uma arritmia grave. "Ele precisa de uma cirurgia de emergência, mas as chances são menores dessa vez", explicou o Dr. Larson com uma expressão sombria. Cláudia, ainda com o uniforme de enfermeira, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mas ela não. Desmoronou. Em vez disso, segurou a mão de César, que estava semiconsciente, e sussurrou: "Você já passou por isso antes, amor. Você é mais forte do que pensa. Fica comigo." César, com a voz fraca, conseguiu murmurar: "Eu não quero te deixar, Cláudia." Enquanto os médicos preparavam a cirurgia, Cláudia ficou ao lado dele, ignorando os protocolos que a impediriam de entrar na sala de operação. Ela não era apenas uma enfermeira agora. Era a mulher que amava César com cada fibra de seu ser. Durante a cirurgia, ela ficou na sala de espera, as mãos tremendo, enquanto segurava um rosário que pertencera à sua mãe. Alice chegou correndo, abraçando Cláudia com força. "Ele vai ficar bem, não vai?" perguntou Alice com lágrimas nos olhos. Cláudia, lutando para manter a compostura, respondeu: "Ele tem que ficar. Nós duas precisamos dele." Horas. Depois o Dr. Larson saiu da sala de cirurgia com uma expressão cansada, mas aliviada. "Ele está estável. Foi por pouco, mas ele conseguiu." Cláudia e Alice caíram nos braços uma da outra, chorando de alívio. Quando finalmente puderam ver César, ele estava pálido, mas acordado, com um sorriso fraco nos lábios. "Você não desiste de mim, né?" disse ele, olhando para Cláudia. Ela riu entre as lágrimas, segurando a mão dele. "Nunca, César, nunca." Nos dias seguintes, enquanto César se recuperava, Cláudia e Alice se aproximaram ainda mais. Elas conversavam sobre o passado,
sobre as dores que carregavam, e Cláudia começou a sentir que não estava apenas ganhando um amor, mas uma família. Uma tarde, enquanto ajudava César a comer uma sopa insossa do hospital, Cláudia brincou: "Se você sobreviver a essa sopa, pode sobreviver a qualquer coisa." César riu tossindo um pouco e disse: "Se eu sobreviver, quero te levar para ver o mundo, Cláudia. Paris, Itália, qualquer lugar que você quiser." Ela sorriu, mas seus olhos brilhavam com algo mais profundo. "Eu só quero você, César. O resto é só detalhe." Naquele momento, Cláudia percebeu que o amor que sentiam não era apenas sobre grandes gestos ou promessas. Era sobre estar lá, nos piores momentos, segurando a mão um do outro quando o mundo parecia desabar. E enquanto César apertava a mão dela, com uma força que desafiava sua fraqueza, ambos sabiam que estavam prontos para enfrentar qualquer coisa, juntos. A primavera chegou a Seattle como uma promessa de renovação, com cerejeiras florescendo, em tons de rosa e branco, e o ar carregado do perfume doce da vida que renasce. Para César Albuquerque e Cláudia Mendes, essa estação parecia espelhar o que acontecia em seus corações. Após a cirurgia de emergência que quase tirou César dela, os dois emergiram mais fortes, como se o medo de perder um ao outro tivesse selado um pacto silencioso. Eles viveriam cada dia como se fosse o último, com amor, gratidão e a coragem de enfrentar qualquer tempestade juntos. César se recuperava lentamente no Pacific Medical Center, mas agora com um brilho diferente nos olhos. Ele não era mais o homem arrogante que via o mundo como um tabuleiro de xadrez onde ele sempre vencia. Ao lado de Cláudia, ele aprendia a valorizar o que realmente importava. Ela, por sua vez, encontrava em César uma força que a fazia acreditar no amor novamente, apesar das cicatrizes que carregava. Eles passavam as tardes no hospital conversando sobre tudo e nada, desde os planos de César para reduzir sua carga de trabalho até as histórias engraçadas de Cláudia sobre pacientes que tentavam negociar doses extras de sobremesa. Uma vez, enquanto ela contava sobre um senhor que insistiu em dançar com ela no corredor, César segurou a mão dela e disse com um sorriso travesso: "Quando eu sair daqui, vou te ensinar a dançar direito. Nada de pisar nos meus pés dessa vez." Cláudia riu alto, atraindo olhares dos outros enfermeiros. "Você? Ensinar dança? Isso eu quero ver." Enquanto César se recuperava, Alice, sua filha, tornou-se uma presença constante. Ela vinha de Nova York sempre que podia, e a relação com o pai, antes marcada por silêncios e mágoas, começava a florescer. Em uma dessas visitas, Alice trouxe um álbum de fotos antigas, e os três, César, Cláudia e Alice, passaram horas rindo e chorando, enquanto folheavam imagens de César com cabelo bagunçado nos anos 80, ou de Alice com aparelho nos dentes, fazendo caretas para a câmera. "Você era terrível, pai", disse Alice rindo, enquanto apontava para uma foto dele com uma gravata brega. César, fingindo indignação, respondeu: "Essa gravata era moda na época." Cláudia, entre risadas, completou: "Moda ou não, você parecia um pavão." Esses momentos, cheios de leveza, eram como tijolos construindo uma ponte entre o passado e o futuro. Quando César finalmente recebeu alta, ele surpreendeu Cláudia com um pedido especial. Ele a levou até o jardim da casa dela, onde os girassóis ainda resistiam apesar do fim do inverno. Sob a luz suave do entardecer, ele se ajoelhou, com cuidado, para não forçar o coração recém-recuperado, e tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. "Cláudia Mendes", disse ele com a voz embargada, "você me ensinou o que é viver de verdade. Você me salvou não só no hospital, mas em todos os dias desde que te conheci. Quero passar o resto da minha vida te fazendo tão feliz quanto você me faz. Quer casar comigo?" Cláudia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, caiu de joelhos ao lado dele, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Você é louco, César Albuquerque, mas sim, eu quero, 1000 vezes sim." O noivado foi celebrado com uma festa íntima na casa de Dona Helena, que insistiu em cozinhar um banquete apesar das tentativas de César de contratar um buffet. "Nada de comida chique na minha casa", declarou ela, enquanto servia pratos fumegantes de lasanha e pão caseiro. Alice, que ajudou a organizar tudo,
fez um brinde com lágrimas nos olhos. Ao meu pai, que está aprendendo a ser o homem que sempre quis ser, e a Cláudia, que o trouxe de volta para nós. Todos choraram, até Dona Helena, que tentou disfarçar enxugando os olhos com um avental. Os meses seguintes foram uma dança de preparativos para o casamento, misturada com momentos de pura alegria. César e Cláudia decidiram que queriam algo simples, na praia de Alque, com o mar ao fundo e apenas as pessoas mais próximas. Cláudia escolheu um vestido leve com rendas delicadas e César, pela primeira vez em anos, abriu mão do terno caro por uma camisa branca e calças leves, dizendo que queria se sentir como um homem comum ao lado da mulher mais extraordinária do mundo. No dia do casamento, sob um céu azul raro para Seattle, eles trocaram votos que fizeram todos os presentes enxugarem lágrimas. Cláudia prometeu: "Eu te amo, César, nos dias bons e nos difíceis, porque você me mostrou que o amor é feito de coragem." César, com a voz tremendo, respondeu: "Você é meu milagre, Cláudia. Prometo te amar com tudo o que sou, até meu último suspiro." Após o casamento, eles decidiram passar a lua de mel em um chalé nas montanhas de Washington, onde passaram os dias caminhando por trilhas, rindo de como César era péssimo em acender uma fogueira, e escrevendo juntos um caderno de sonhos, lugares que queriam visitar, coisas que queriam aprender, memórias que queriam criar. César, que antes via o mundo como um jogo a ser vencido, agora o via como um presente a ser compartilhado. Cláudia, que aprendera a proteger seu coração, agora o entregava sem medo, sabendo que César o guardaria com cuidado. E assim, enquanto o sol se punha sobre as montanhas, César e Cláudia se abraçaram, sabendo que haviam encontrado algo raro, um amor que sobreviveu à dor, à dúvida e ao medo, e que brilhava mais forte por causa disso. Às vezes, o amor se revela onde menos esperamos, e só a coragem de mudar é capaz de abrir os olhos de um coração fechado. E para César e Cláudia, cada novo dia era uma chance de viver esse amor com risadas, lágrimas e a promessa de um para sempre que eles construíram juntos.